Tudo bem com vocês? Começando agora a nossa aula de sexta-feira, aula das correções das atividades de revisão. Primeiro, vou trazer a reflexão. Olharam para Deus e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, 5. Olha só que interessante. Olharam para Deus. Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, olhamos para tantas coisas, para números, para situações adversas, situações que realmente nos deixam tristes. E claro, devemos ter esse olhar também, devemos ter um olhar crítico, mas acima de tudo, devemos olhar para Deus, porque ao fazermos isso, nós somos iluminados e não ficaremos confundidos. É porque às vezes são tantas informações que parece que estão querendo nos confundir, não é mesmo? Só que temos aqui a solução para que possamos evitar essa confusão. A solução é olhar para Deus, é ter fé. Lembre-se disso. Bom, convido você agora para acompanhar a correção das atividades. Primeira atividade, leia a informação. Ano passado, a cidade de Santa Fé do Sul sediou os Jogos Regionais do Idoso, o JORI. Nossa, foi muito bom, hein? Eu acho que você deve se lembrar. Isso aconteceu no período de 28 de maio a 2 de junho e recebeu cerca de 4.000 atletas. Foi bem movimentado mesmo. Agora responda. Desses dias, 28, 29, 30, 31, 1 e 2, ou seja, analisando esses dias aqui, apenas esses dias que fazem parte do período em que os Jogos Regionais do Idoso aconteceram. O que é para você fazer? Primeira pergunta: quais são números primos? Primos. Não é irmão, não. Primos mesmo. Brincadeira, gente. Vamos relembrar o que são números primos? Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, analisando esses números que estão aqui, nós chegamos à conclusão que são números primos os números 2, 29 e 31, tá? Aliás, você deve se lembrar que na aula passada nós vimos que o único número primo que é par é justamente o número 2 e ele está aqui nessa lista também. Continuando. Letra B. Quais são múltiplos de 2? Múltiplos de 2 sexto ano. Eles estão na tabuada do 2. Eles fazem parte da sequência da tabuada do 2. E os números que fazem parte dessa sequência, os números múltiplos de 2, têm uma característica muito definitiva. Qual é? Eles são pares, simples assim. Então, buscando aqui nessa lista, nós vemos que os múltiplos de 2 são os números 2, 28 e 30. Letra C. Qual é divisor de todo número natural? Qual deles é divisor de todo número natural? Vocês já sabem que o número 1 é divisor de todo número natural. Letra D. Qual deles é divisível por 3? Divisível por 3, ou seja, quando você fizer a conta de divisão, não vai sobrar resto, é exata. E você também pode se lembrar do seguinte: ser divisível por é a mesma coisa do que ser múltiplo de, ou seja, você precisa lembrar que se o número é divisível por 3, ele é múltiplo de 3, ou seja, ele está na tabuada do 3. E dentre estes números aqui,
O único número divisível por 3 é o 30. Continuando a nossa correção, observe os números a seguir: 200, 805, 9.000, 3.600 e 137. Agora responda. A. Quais deles são divisíveis por 2? Divisíveis por 2. Bom, nós temos os números 200, 9.000 e 3.600. E quando um número é divisível por 2? Muito simples. Um número é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Muito fácil, hein? Letra B. Quais deles são divisíveis por 5? Pessoal, para ser divisível por 5, basta terminar em 0 ou 5. Ou seja, o último algarismo precisa ser 0 ou 5. Então, aqui nós temos os números 200, aqui ó, último algarismo, 0, 805, 9.000 e 3.600. São estes números divisíveis por 5. Aí vem a letra C. Quais deles são divisíveis por 10? Para ser divisível por 10, basta terminar em 0. Então, os números divisíveis por 10 são 200, 9.000 e 3.600. Continuando, letra D. Quais deles são divisíveis por 100 e por 1.000? Bom, por 100, vocês estão vendo, termina com 2 zeros. Então, precisa que no final tenha 2 zeros. Que um número tenha os dois últimos algarismos, eles sejam 0, 0. Então, são divisíveis por 100, os números 200, 9.000 e 3.600. Todos eles têm 2 zerinhos no final do número. Agora, e divisível por 1.000? Dentre essa lista que nós vimos aqui, dentre os números apresentados nessa lista, apenas o número 9.000 é divisível por 1.000. Porque para ser divisível por 1.000, tem que terminar com 3 zeros. Então, nós temos o número 9.000. Muito bem, continuando. Exercício 3. Responda a essas atividades com V para verdade, se estiver correto, ou F para falso, se estiver errado. Nós vamos ter aqui 5 imagens, tá? Vamos aqui embaixo, apareceram 5, aqui estão. Aí vem, letra A. As retas R e S, vamos acompanhar aqui, ó, R e S, U e V, então R e S estão na horizontal, U e V na vertical, D, E e F, D, E e F, 3 retas na horizontal também, são concorrentes. Não, totalmente falso. Por quê, professora? Porque, na verdade, elas são paralelas, elas não se encontram. Estão percebendo isso? Ó? Elas jamais se encontram, jamais se cruzam. Então, letra A é falso. Continuando, letra B. As retas da figura 5, figura 5, né? Isso, essa figura aqui, são paralelas. Não, falso também. Na verdade, elas são concorrentes. Por que que elas são concorrentes? Porque elas se cruzam, tá vendo? Ó? Então, a reta B se cruza, se encontra com a reta D em um único ponto, tá? E quando isso acontece, veja que os ângulos formados não possuem nenhum ângulo de 90 graus, não tem ângulo reto aqui em nenhum deles, tá? Quando isso acontece, as concorrentes também recebem o nome de retas oblíquas, tá?
Continuando. C. As retas da figura 4 são perpendiculares, porque o ângulo formado pelas duas retas concorrentes é igual a 90 graus. Isso mesmo! Agora sim, até que enfim apareceu uma verdadeira, hein? Claro! Presta atenção num detalhe importante. Essas retas da figura 4, aqui, são concorrentes? São, se encontraram nesse ponto aqui. Então, por esse fato, elas são concorrentes. Porém, ao se encontrarem, o que elas formaram? Elas formaram o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, certo? Então, quando as retas concorrentes se encontram e formam ângulo reto, o que acontece? Elas são chamadas de perpendiculares. Então, a C é verdadeira. Corrige aí, hein, pessoal do sexto ano. Vamos lá, exercício 4. Observe os ângulos indicados nas figuras e classifique-os em reto. Reto é o ângulo de 90 graus. Agudo, menor do que 90 graus. Obtuso, maior do que 90 graus. Ou raso, que é o ângulo de 180 graus. Ok? Vamos lá? Letra A é o ângulo reto. Olha aqui a representação dele, quadradinho com aquele pontinho, tá? Então, aqui nós temos o ângulo reto de 90 graus. Letra B, o ângulo raso. Isso, dá meia volta da circunferência. Letra C, 60 graus. É menor que 90. Olha a inclinação dele, ó. Vai diminuindo a inclinação, tá? Agudo. Letra D, ele já é maior do que 90. Basta você analisar o primeiro ângulo, ó. Estão vendo? O primeiro ângulo que é o reto. Olha como que ele está bem maior do que o ângulo reto. Ele é obtuso. Continuando, exercício 5. Observe a leitura e a representação das seguintes frações. Então, aqui, primeira fração, nós temos um retângulo dividido em duas partes. Dessas duas partes, uma foi colorida, por isso que o 1 está no numerador. E o 2, que é o denominador, indica em quantas partes o total foi dividido. Então, o total dessa figura foi dividido em duas partes e delas, uma foi colorida. Então, como lemos essa fração 1/2? 1/2. Agora, se fosse, vamos supor aqui, 3, então você teria que ler 3/2. Acompanha o plural, tá bom? Continuando. Na segunda figura, nós temos um retângulo que foi dividido em 10 partes, por isso que o denominador é 10, e foram coloridas 3 partes. Então, 3/10, a gente lê 3/10. Essa fração faz parte das chamadas frações decimais, que são quando o denominador é 10, quando o denominador é 100, quando o denominador é 1000, e assim por diante, com as potências de base 10, tá bom? A última figura aqui nós temos um retângulo dividido em 8 partes, por isso que aqui o denominador é 8, e dessas 8 partes, 4 foram coloridas. Então, 4/8 a gente lê 4/8. Muito bem. Agora, faça o que se pede. Nossa, o que será? Primeiro, quer que vocês leiam, ou melhor, que vocês escrevam como se lê as frações, tá? Então, letra A. Escreva como se lê as frações. Primeira fração, 5/2. A gente lê 5/2. A próxima, 2/5. 2/5. Viram que é o contrário da primeira. Continuando. 4/10. 4/10. Continuando. 3/8. 3/8. Continuando.
7/12, 7 dozeavos. Lembra que a palavrinha avos é usada quando o denominador é maior que 10. Continuando, simplifique a fração 4/10 e depois responda a qual das demais frações ela é equivalente, ou seja, ela é igual, porque representa a mesma quantidade, tá? Então, aqui, simplificou 4/10. Lembra que simplificar é dividir. Aí que você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E você vai observar que os dois números são pares. Então, quando os dois números são pares, eu aconselho você a começar dividindo por 2. Talvez você vai ter que continuar essa simplificação, né? Mas comece dividindo pelo 2, porque todo número par, a explicação é muito simples. Por que que eu tenho que começar dividindo pelo 2? Muito simples. Todo número par é divisível por 2. Outra resposta. 4 e o 10 estão na tabuada do 2. Se você tentar dividir por 4, não vai dar certo, porque vai sobrar resto, tá? Então, aqui o único divisor comum deles, lembra que a professora já explicou que tem que ser divisão exata, não pode sobrar resto. E claro, a resposta tem que ser um número natural. Número natural não tem vírgula. Então, a resposta não pode ter vírgula também. A resposta da divisão tem que ser um número sem vírgula, tá? Então, o único divisor aqui neste caso é o 2, tá? Ó. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. 2/5 é a resposta. Então, a fração 4/10, é equivalente, é igual à fração 2/5. Elas representam a mesma quantidade do total, tá? Continuando. Luísa tem R$ 147 e vai gastar 2/3 desse valor para fazer compras. Então, olha a pergunta, presta atenção. Quantos reais Luísa vai gastar? Não está perguntando em fração, está perguntando em valor, reais. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que encontrar 2/3 desse valor. Que valor? O valor que está aqui escrito que a Luísa tem, R$ 147. Então, aqui, 2/3 de R$ 147, tá? O que acontece? Você vai pegar o total e dividir pelo denominador. Por quê? Porque o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, aqui o inteiro, que é justamente esse dinheiro que a Luísa tem, foi dividido em 3 partes. Por isso que você fez 147 dividido por 3. A resposta é 49. Só que 49 é a resposta de uma parte. Aqui você acabou de encontrar uma parte, tá? Porém, a Luísa vai gastar 2 partes para fazer compras. Então, o próximo passo é pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador, porque o numerador indica quantas partes foram tomadas. Então, quantas partes do dinheiro dela vão ser tomadas para fazer as compras? 2. Então, por isso que teve que fazer 49 vezes 2, que é igual a 98. Resposta final, Luísa vai gastar R$ 98. Resistiram até aqui, sexto ano? Eu espero que sim. Espero que você possa ter tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, vou te dar uma dica. Reveja o vídeo. É muito importante. Matemática se aprende fazendo, estudando, tá bom? E eu desejo a você e a toda a sua família um excelente final de semana. Beijos, tchau, tchau, até a próxima aula!